Entender melhor o conceito de predicado e as suas respectivas classificações. Bom, predicado, conceito. Predicado é formado por um ou mais verbos. É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele, não é? Como eu já falei para vocês, né, o predicado ele vai iniciar com o verbo, tá? E é aquilo que está sendo declarado, aquilo que falamos a respeito do sujeito, tá? Por isso, esse predicado ele deve concordar com o sujeito. Para compreender melhor, observe o exemplo. Lúcia correu no final da semana passada. No exemplo acima, temos o sujeito da ação, não é? Para determinar o sujeito, devemos fazer a pergunta: quem correu no final de semana passada? Lúcia. Lúcia, então, é o sujeito simples que realiza a ação. É aquela forma que eu ensinei para vocês, não é? Quando a gente quer saber quem é o sujeito, a gente faz a pergunta ao verbo. Então, eu pergunto: quem correu no final de semana? Aí, a minha resposta vai ser o meu sujeito, que é Lúcia, tá? E o predicado? Após identificar o sujeito da ação, todo o restante é o predicado. Trata-se da ação realizada pelo sujeito, que nesse caso corresponde a correu a semana passada. Então, depois que você tirar o sujeito, tudo aquilo que sobrar, que restar, é o nosso predicado, desculpe. E quando não tem sujeito, professora? Quando não tem sujeito, você só tem apenas o predicado, tá? O predicado não pode faltar de jeito nenhum. O sujeito pode, como a gente viu lá no caso da oração sem sujeito. Mas não existe frase lá sem predicado. E aí os tipos de predicado. Os predicados eles podem ser divididos em 3 formas: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional, verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito, por exemplo. Então, aqui no predicado verbal, a gente só tem um verbo significativo, um verbo que indica ação, tá? Eu não tenho característica do sujeito, que é o predicativo. Eu só tenho um verbo que indica ação. E ele vai ser o núcleo desse predicado, como a gente pode perceber aqui nos exemplos. Nós caminhamos muito hoje. Olhem só. Nós é o sujeito, o predicado é caminhamos muito hoje. Esse verbo caminhar, ele indica uma ação, então ele é o núcleo do predicado. Então eu digo que eu tenho um predicado verbal. Cheguei hoje de viagem, a mesma coisa aqui, o verbo chegar indica uma ação, não é? Então ele é o núcleo. O cliente perdeu os documentos. Perdeu, novamente, também é o núcleo, que indica uma ação, é um verbo significativo. Então, aqui nós temos exemplos de predicado verbal. No predicado nominal já é diferente, não é? Ele indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, um verbo que indica estado, e o predicativo do sujeito, que ele vai atribuir uma qualidade. Então, esse verbo de ligação, ele indica estado, ele não vai indicar ação, tá? E o predicativo do sujeito vai ser a característica. Então, o que vai ser o núcleo aqui? Já não vai ser verbo, vai ser o quê? Vai ser o predicativo do sujeito, que é a característica. Alan está feliz, por exemplo. O núcleo é feliz, que é essa característica que está sendo atribuída ao sujeito Alan. Fiquei exausta. Exausta também é uma característica que é o predicativo, então é o núcleo. Ele continua atencioso comigo. Atencioso é novamente uma característica também, que é o nosso predicativo do sujeito, tá? Então, quando vier um verbo de ligação, que são aqueles verbos que indicam estado, tá? E quando vier essa característica também do sujeito, eu digo que eu tenho predicado nominal. E o predicado verbo nominal, ele já vai ter 2 núcleos, tá? O nome e o verbo. Ele vai ter um verbo, só que aqui não é um verbo que indica estado, vai ser um verbo que indica ação. E o predicativo. Só que esse predicativo agora ele vai poder ser do sujeito ou do objeto. Vamos ver aqui no exemplo. Suzana chegou cansada. Olhem só. Chegou é o verbo de ação e cansada é o predicativo do sujeito. Então, os dois são núcleos.
Terminaram satisfeitos o trabalho. Terminaram indicação e satisfeitos é o predicativo do sujeito, né? Então, também tem 2 núcleos. Considerou a caminhada desagradável. Considerou em verbo que indicação e desagradável que é o predicativo. Notem que aqui desagradável, ele não está se referindo ao sujeito, que pode ser ele ou ela, não é? Que não está aparecendo. Ele está se referindo à caminhada. Então, aqui eu tenho um exemplo de predicativo do objeto. Mas a gente vai estudar de forma mais aprofundada esse predicativo do objeto nas próximas aulas. Para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que indica ação está expresso na oração. O verbo que indica estado ou qualidade, por sua vez, está oculto. Assim, Susana chegou, caracteriza o verbo nocional, que é aquele que indica ação, né? Enquanto que estava cansada, indica o estado do sujeito, onde o verbo não nocional não aparece declarado na frase, que é o cansada, né? Que vai ser o nosso predicativo do sujeito. E para resumir, aqui nós temos um quadro, né? O predicado pode ser de 3 formas, como eu falei: verbal, nominal e verbo nominal. O verbal ele não tem predicativo, ele só tem verbos lá que indicam ação. O nominal ele já vai ter um verbo de ligação mais o predicativo. E o verbo nominal ele vai ter os verbos de ação mais o predicativo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? E até a próxima aula.